lá, voltamos. Deu tempo de tomar uma aguinha, né? Vamos se hidratar, porque o clima tá quente, né? Tá tudo ressecado aí, as vias respiratórias, quem tem problema, né? Então vamos se hidratar, vamos voltar aqui. A professora Fátima aí já chamando a atenção, voltando com a aula de comunicação organizacional, né? Quem está chegando agora, quem conseguiu acessar agora, nós estamos na aula de comunicação organizacional, a nossa disciplina, com o tema Panorama da Comunicação Organizacional, né? Antes de entender sobre comunicação organizacional, a gente falou sobre o que é comunicação, né? Qual é a função da comunicação dentro de um ambiente organizacional, né? A gente fala da comunicação, mas a gente tem que lembrar que nós, diariamente, nós estamos lidando com pessoas. Seja no ambiente organizacional, seja no ambiente social com os amigos, a interação, as nossas relações interpessoais precisam de quê? De comunicação, né? E uma relação interpessoal harmoniosa, né, a gente sabe quando se tem uma boa comunicação, né? No ambiente familiar, quando se tem uma boa comunicação, ok. E quando há atritos? Os atritos acontecem, as divergências acontecem devido a uma falha na comunicação, né? Ah, mas eu falei certo, eu me expressei certo, tá? Você pode se expressar certo. Mas nós vimos aqui que comunicação não é o que se fala, não é o falar, é o ouvir. Então você tem que ter cuidado. Nós seres humanos, nós profissionais, vocês futuros profissionais, né? Vocês têm que ter cuidado como estão falando e o que vão falar. Em que hora? De que forma? Qual o tom de voz? Ah, professora, isso tudo é, né? A velocidade com que você está passando a informação, né? Tem gente que fala rápido demais, você não entende. Aí você pede, né? Como é? Explica aí de novo, né? Então, isso tudo influencia nas nossas relações interpessoais. E aqui a gente está falando da comunicação organizacional. O quanto é importante uma comunicação eficiente, uma comunicação clara, tá? Certo? Dentro do ambiente de trabalho. A forma de comunicação, ela pode fechar um negócio, né? Você pode fechar um negócio na sua forma de comunicação, mas também pode encerrar um negócio, né? As relações interpessoais você pode iniciar numa boa comunicação, mas durante, né, o desenvolvimento, a forma de se expressar pode também encerrar aquela relação interpessoal, tá? Muita gente, quando fala algo, tem pessoas assim, conheço muitas pessoas assim. Quando ouve uma coisa, por exemplo, alguém fala uma coisa para a pessoa pensa, né, e diz assim: o que é que você quis falar com isso? Tem várias formas de se interpretar. Eu tenho um amigo que é assim, né? Sempre quando a gente fala uma coisa, ele, peraí, a forma, o que você está falando tem várias. Eu posso pensar dessa forma X, posso pensar dessa forma Y, então explique o que você quer falar, né? Tem gente que gosta dessa característica dele. Tem amigos que não gostam. Diz, rapaz, tudo a gente tem que explicar? Tem. Hoje tem, né? Antigamente a pessoa falava sem pensar. Tem muita gente ainda que fala sem pensar. Quem aí nunca falou alguma coisa sem pensar? Eu já falei muitas vezes, né, não, Maioli? Eu tenho certeza que nosso diretor de imagem também já falou muitas vezes coisas sem pensar. E depois, quando a gente para, né, e pensa, raciocina e... Eita, eu não devia ter falado daquela forma, naquela hora. Aquilo que eu falei, eu devia ter falado de outra forma. Então, comunicar não é falar. Comunicar é saber, né, o que o outro vai ouvir. A gente viu aqui que o importante é ouvir, né? Beleza? Então, vamos lá, dando continuidade. A gente parou na questão da constituição de uma comunicação de sucesso, né? Nós paramos aqui. Então, falar na construção de uma estratégia de comunicação corporativa, estratégia de comunicação
de sucesso é algo que pode até parecer intangível em um primeiro momento. Certo? Manuel Emílio, professora, a senhora pode mandar seu e-mail para a gente tirar uma dúvida? Anotem aí meu e-mail, vou botar em letra maiúscula, viu? Para que todos entendam. É bom que até todo mundo copie meu e-mail, ó. iunacrg@hotmail.com. Tá? Beleza? Quando forem mandar e-mail, eu falo isso sempre para os professores mediadores e para os alunos, né? Porque tem aluno que pede material e eu estou enviando material, né? Tem aluno que gosta de ler, pede material e eu envio. Se identifiquem. Né? Professor, eu sou fulano do curso técnico em recursos humanos, né? Do turno da manhã ou turno tarde, certo? Beleza? Da unidade escolar, se identifique. Tá? Vou ter o maior prazer em receber, né, os e-mails. E se for uma dúvida aqui da aula agora, Manuel Emílio, é bom você falar porque pode ser uma dúvida de muitos. Né? Eu aprendi isso quando eu fui aluna, ainda sou aluna, né? E aprendi isso com os professores, com mestres, doutores, que uma dúvida do assunto a gente não pode deixar passar, porque pode ser a dúvida da turma toda. Tá? Vamos lá. Quando a gente fala falar da construção de uma estratégia de comunicação corporativa, né? Estratégia da comunicação corporativa. Quando a gente fala de estratégia da comunicação corporativa, a comunicação é um assunto, é algo, a implantação de uma comunicação eficiente dentro da organização é algo que tem que estar no projeto, tem que estar no planejamento. Sempre. É um processo que tem que ser melhorado continuamente. Às vezes, um setor, uma atividade, uma etapa do processo produtivo não está indo tão bem dentro de uma organização por conta de uma ineficiência na comunicação. E aí muita gente não enxerga. Muito gestor não vê isso. O que é que está faltando aqui? Comunicação. Né? Vimos também que o Gustavo Caetano levanta 7 pilares que ajudarão a analisar se a estratégia de comunicação da empresa está sendo bem sucedida. E nós vamos ver agora, né, os 7 pilares que a gente já tinha iniciado. Né? A informação precisa fluir de maneira ágil. A informação precisa fluir de maneira ágil. Com velocidade? Não. Uma boa informação, uma informação clara, direta, precisa, atravessando as pontas da comunicação entre emissor e receptor de maneira rápida, seja interna ou externamente. Detalhe, uma comunicação rápida, ela tem que ser direta. Ela tem que ser precisa. Ela tem que ser clara. Porque é entre emissor e receptor. Aqui não pode haver barreiras de comunicação. Aqui, entre emissor e receptor, não pode haver ruídos de comunicação. Não tem dessa do emissor passar a informação através de outro funcionário, através de outros meios. É direto. Vamos supor que eu sou o gerente. Eu sou o gerente aqui, educacional. Vamos supor, é um exemplo. Gerente educacional, coordenador educacional. Certo? E eu vou passar uma informação, vou me comunicar com o meu diretor de imagem, o Maioli. A informação precisa fluir de maneira ágil e se eu quero uma informação ágil, eu chego diretamente para o meu diretor. Maioli, vamos agir da seguinte forma agora. Eu não vou atrás de alguém para passar essa informação para o Maioli, não. Ou seja, entre eu e o Maioli, entre eu e o meu diretor de imagem aqui, né, não vai ter ruído de comunicação, não. Então, vai fluir. Essa comunicação, ela vai fluir, certo? Outro pilar,
A comunicação corporativa não pode ser uma via de mão única. Não é uma via de mão única. Ou seja, os colaboradores de sua empresa ou até mesmo os clientes devem ter a possibilidade de interagir com as informações que recebem. Eu vou ter a informação só para mim. Só eu tenho a informação, só eu vou fazer a atividade, só eu vou desenvolver o processo, não vou passar para ninguém e a responsabilidade só acumulando para cima de mim, vai ter problema. Tá? Se é uma organização, se o trabalho é coletivo, se o objetivo é o bem comum, né, e não o bem individual, essa comunicação não pode ser uma via de mão única. Clientes também têm que saber dessas informações. Tá? O exemplo dessa questão da faculdade, de descontos de bolsas, que não é explicado de uma maneira certa quando é divulgado nas redes sociais. Isso é uma péssima comunicação. Isso é um exemplo de uma péssima comunicação entre a organização, que é a faculdade, e o cliente, que é o futuro aluno. Tá? Outro pilar, precisa ser acessível. A informação ela precisa ser acessível. Dessa forma, é preciso dar opções de canais nos quais o público interno ou externo. Público interno, colaboradores. Público externo, eu vou botar aqui sociedade, que são os consumidores. Né? Terá acesso às informações de sua empresa. É através de quê? Essa informação precisa ser acessível. Quais são os canais? O público interno aqui no caso é o emissor, quem emite a mensagem. O receptor é o público externo. Então, qual é o canal? Qual é a forma? É por rede social? É pelo site? Né? Pelo link, pelo site da minha organização? É por outdoor? É por folder? Né? Distribuído na cidade, nas ruas? Certo? Então, tem que ser acessível. Tem algum telefone na empresa para entrar em contato? Tem algum WhatsApp? Né? Tem empresas, tem redes sociais aí, empresas com as redes sociais que informam o link do site, a página, o telefone, né? Além do WhatsApp, se você quiser manter em conta. Então, é acessível. Não só as organizações, mas profissionais têm que ter também um canal de acessibilidade. Tá? O quarto pilar, em termos de comunicação interna, ou seja, comunicação dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho, dentro da organização. É preciso garantir que ela tenha capilaridade. Ou seja, as informações precisam chegar de maneira coesa a todas as equipes, em todas as localidades. Um exemplo. Vamos supor que vocês trabalham numa mesma organização. E os chefes, os gestores de cada setor, tá? São os professores mediadores. E aí se tem a reunião dos professores mediadores, dos gestores, que são gestores, e decidem implantar uma gestão de qualidade total na organização. Essa informação da implantação de um sistema de gestão de qualidade, ou de uma ferramenta de qualidade, ou uma norma ISO que pode ser implantada, ela tem que chegar de maneira coesa a todas as equipes.
a todos os setores, né? E não somente uma equipe ou um setor que vai saber que vai ser implantado esse sistema de qualidade. Porque a empresa, ela tem que comunicar todos esses setores para preparar os colaboradores, porque vão precisar de quê? Antes de implantar algo dentro de uma organização, o que é que se precisa? Vocês aprenderam isso em outras disciplinas, eu tenho certeza, com outro professor. Precisa capacitar os colaboradores. No caso, precisa capacitar vocês, técnicos em recursos humanos. Treinar. O treinamento visa uma melhoria contínua. Então, essa comunicação interna, ela tem que ser para todos. Se é uma organização que existe em outro local, também tem que ser informado. Né? E tem todo um período, todo um processo. E durante toda essa implantação de algum sistema de gestão, de alguma norma, de algum treinamento que vão fazer, durante todo o processo, tem que haver essa informação. Certo? Muitas empresas demitiram muitos funcionários na época da pandemia, quando começou. Vocês lembram? Que muita gente foi, né, perdeu o emprego, foi demitido, para depois ser chamado novamente quando começassem as atividades. Não aconteceu isso? Não é verdade? Se houve essa comunicação, essa informação de demissão, infelizmente, tinha que ser dado para toda a equipe. Olha, vai haver uma diminuição do quadro de funcionários devido ao problema da pandemia. É assim que deveria ser feita a comunicação. Né? E não o quê? Ei, eu estou sabendo que fulano vai ser demitido. Vocês estão vendo aí a falha da comunicação dentro da organização? Uma coisa é a organização reunir todos, comunicar, seja por qualquer canal, ou reúne todos numa reunião, num auditório. Como algumas organizações têm muitos funcionários e é incapaz de juntar todos em um auditório, ou então numa área, o que é que faz? Comunica por e-mail corporativo. Né? Todos recebem o mesmo e-mail. Haverá um corte de funcionários devido à pandemia. Pronto. Ali, o cliente interno, que é o colaborador, o funcionário, já fica precavido. Opa, se vai haver um corte, eu posso ser cortado. Não é verdade? E aí a gente se prepara. Tem aquele lado psicológico, que não é fácil a gente receber um e-mail desse, né, Maioli? Não é fácil, mas a empresa já prepara. Então, o funcionário, ele já se prepara, ele já age com o quê? Com inteligência emocional. Diz, bom, vai ter um corte, eu posso fazer parte desse corte. Então, eu vou me organizar. Né? É diferente de você estar aqui trabalhando e chega uma pessoa e diz, ei, tu tá na lista de demissão. Não é diferente? Né? Pega de surpresa. As duas formas pega de surpresa. Mas essa segunda forma aí é uma falha na comunicação interna. Tá? Beleza? Quinto pilar, os receptores precisam estar engajados com a mensagem enviada. Os receptores, ou seja, quem recebe. Né? Por isso é preciso garantir que a informação transmitida, ou seja, quem vai emitir, a informação transmitida é a enviada. Quem faz? O emissor. Além de coesa, seja relevante e qualificada. Isso pode ser trabalhado com a técnica de comunicação assertiva, que a gente já citou anteriormente. Né? Sexto pilar. É preciso monitorar os resultados constantemente. Monitorar, a gente lembra de quê? Controle. No início da aula, a gente viu sobre controle. As funções. Né?
da comunicação? Controle, expressão, motivação. Não foi isso que a gente viu? Pois bem aqui no pilar, o sexto pilar dos 7 pilares para saber se está tendo uma boa comunicação, se sua empresa é bem-sucedida em termos de comunicação. É preciso controlar os resultados constantemente, continuamente. Quando a gente tem o controle e o monitoramento de resultados, né, a gente tem algo organizado. A gente dá para saber onde tem falhas. Ou a gente evita as falhas no monitoramento, nesse controle, né, ou a gente diminui. Tá? Então, é preciso monitorar os resultados constantemente. Fazendo como? Avaliando se a percepção sobre os aspectos da comunicação melhoraram internamente, né, e também externamente. Se melhora, professora, mas se melhora internamente, pode melhorar externamente. Será? A comunicação pode ser maravilhosa dentro da empresa. Mas pode acontecer algo que essa comunicação não seja maravilhosa para o público externo. Ou seja, não estão sabendo passar a informação como deveria passar. Por isso tem que ter o monitoramento dos resultados. Né? Ora, se eu estou tendo uma boa produtividade, vamos supor, a minha organização está tendo uma boa produtividade. O meu produto e o meu serviço está sendo aceito pela sociedade. Eu estou atendendo a necessidade do meu cliente. Então, meu resultado está sendo bom. Eu estou chamando a atenção do público externo. Se eu estou chamando a atenção do público externo e a minha produtividade está aumentando, né? Minha organização está sendo procurada, então a comunicação está melhorando. Né? E quando a comunicação melhora, mostrando um resultado positivo para a organização, o que é que o gestor faz? Ele quer continuar melhorando. Né? Então, ele vê que eu vou manter sempre esse controle, eu vou monitorar, eu vou treinar meus funcionários, né, para que essa comunicação melhore. Né? Por isso, a gente viu a questão da estratégia. Né? Ter estratégia na comunicação, no processo de comunicação. A estratégia, a comunicação organizacional é um ponto que tem que estar no planejamento estratégico de qualquer organização. Certo? Beleza? 7º pilar. É importante manter a transparência. Seja para o público interno, ou seja para os funcionários, os colaboradores, né? Ou seja para o público externo, que são os clientes, que são os consumidores finais. Somente assim será possível garantir a credibilidade da mensagem que está sendo transmitida. Ora, se eu me comunico de uma forma transparente com o meu cliente, né, o que é que eu falei sobre uma boa comunicação? Né? A forma como você se comunica, a forma como você transmite a mensagem, né? A forma como você, o canal que você utiliza, né? E os resultados. Você está passando informação sobre aquilo, você tem que mostrar, você tem que ser transparente e mostrar que você vai fazer aquilo que você está informando. Então, isso garante uma credibilidade. Né? O cliente se sente satisfeito. O cliente se sente seguro com a sua organização, com o que você está oferecendo. Por isso que eu falei, uma boa comunicação, gente, dentro do ambiente organizacional, dentro do ambiente familiar, o ambiente social, qualquer ambiente, mas aqui a gente está falando de comunicação organizacional. Né? Então, é bom uma boa comunicação, uma comunicação clara. Por quê? Porque você dá credibilidade à tua organização.
O público externo confia na tua organização, confia em você como profissional. Porque o que você transmite, você cumpre. Você está garantindo aquela informação. Então, o cliente ele vai se sentir seguro. Ele vai confiar no teu processo produtivo, né? Ele vai confiar na tua empresa, certo? Isso tudo por conta da comunicação. Certo? Bom, e vamos fixar o nosso conhecimento com essas atividades, com essas 3 questõezinhas, tá? Um gerente, olha aí, um gerente que decide dar uma informação ou uma ordem diretamente a um membro da equipe, desprezando o supervisor, verá sua atitude punida de alguma maneira e estará praticando o quê? Olha aí. Decide dar uma informação a uma ordem diretamente a um membro da equipe e despreza o supervisor da equipe. O gerente despreza o supervisor da equipe. Então, ele vai ver a sua atitude punida de alguma maneira e isso aí ele está praticando o quê? Ele está praticando o contraculturismo, né? O Assessment Center, o Bypass, o Benchmarking ou o Endomarketing. Vamos lá interagir? Quando a gente despreza uma hierarquia, o que é que a gente está praticando? Vamos lá? A gente falou nos termos da comunicação, a gente falou do contracultura organizacional, né? Do centro de avaliação, do bypass, do benchmark, do endomarketing. Olha aí, Prata do Piauí já está respondendo. Prata do Piauí respondeu a letra C. Né? Quem mais fica com a letra C? Vamos analisar? A gente viu que o contraculturismo, a gente já vê a palavra contracultura. Contracultura organizacional, ou seja, é algo contrário à cultura da empresa. Tá? Olha aqui, essas dicasinhas vocês vão anotando. Né? Manoel Emílio marcou letra A. Vamos lá. Né? Letra A também, né, São Julião? Então, vamos ver. O centro de avaliação, isso aqui é centro de avaliação, tá? Significa. É treinamento. Porto marcou letra C, né? São Julião marcando letra C. Prata do Piauí, letra C. Eu estou analisando cada alternativa. E eu gostaria que vocês, se pudessem, anotassem essas dicasinhas para não esquecer. Mas na próxima aula a gente vai estar recapitulando esse assunto. Então, o que é que esse gerente praticou ao desprezar o supervisor da equipe? Ele desprezou uma hierarquia. Né? O benchmark, endomarketing, é um marketing interno. Né? Então, qual é a alternativa aqui, gente? É o bypass. Quem respondeu letra C acertou. A letra C, ele simplesmente despreza. É o desprezo, a hierarquia. Pronto. Desprezo a alguma hierarquia. No caso, o gerente desprezou o supervisor. Tá? Ele poderia chegar ao supervisor e falar assim, eu quero falar com aquele seu, né, seu funcionário da sua equipe. Tá? Mas não, ele desprezou. Foi direto. Os processos de comunicação englobam todo o fluxo de informação, estruturado ou não, entre a organização e as pessoas e vice-versa. As relações sindicais, que são processos que tratam a relação entre a organização, pessoa e sindicatos representativos dos trabalhadores. As relações com a comunidade, que compreendem um conjunto de políticas que balizam as relações entre a organização, pessoas e comunidade.
Os canais e os veículos de comunicação entre a organização e pessoas, entre as pessoas que mantêm relação no trabalho com a organização, né? E entre as pessoas, ou todo o fluxo de informação que permitir o gestor mapear as alternativas decisórias sobre as pessoas e os riscos de cada alternativa para a organização. O processo de comunicação engloba o quê? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá? O que é que o processo de comunicação engloba? O que é que está dentro do processo de comunicação? Vamos lá? Prata, os canais e veículos de suas relações entre empresa e colaborador. São Julião, né, letra C. Vamos ver? Prata. Paloma Lima, bom dia. Letra D. O processo de comunicação engloba os canais, ou seja, por onde, né? Qual é o meio, canal, qual é o meio que eu vou enviar a mensagem? A comunicação. Por onde eu vou me comunicar? Os canais e os veículos de comunicação entre a organização, entre a empresa e as pessoas. Tanto colaboradores, pessoas, o público interno, quanto os consumidores, os clientes externos, né? Entre as pessoas que mantêm relação de trabalho com a organização, né? E entre as pessoas, organização e comunidade. Certo? Beleza? Terceira questão. São facilitadores da comunicação não verbal. Comunicação não verbal eficaz. Facilitadores da comunicação não verbal eficaz. Nós falamos aqui de comunicação verbal, né, e de comunicação não verbal, certo? Falamos sobre exemplos, tipos, né? O que é que caracterizava uma comunicação verbal? O que é que caracterizava a comunicação não verbal? Né? A comunicação verbal, gestos, a forma de olhar. Né? A comunicação verbal, muito cuidado na comunicação verbal, com o tom de voz, né? Com a velocidade como se fala, como se transmite a mensagem. Né? Então, são facilitadores da comunicação não verbal eficaz. Sorrir espontaneamente, falar e escutar olhando para o outro. Depois eu tenho algo a falar sobre escutar olhando para o outro, tá? Apontar o dedo, indicador, né? E manter os braços cruzados. Bocejar e sorrir espontaneamente. Apoiar a cabeça nas mãos e falar e escutar sem olhar para o outro. Né? E olhar constantemente para o relógio e bocejar. Rapaz, é tanto bocejo que essa pessoa está com sono, não está não? Essas alternativas aí. Vamos lá, quem responde? Olha aí, prata, letra A. Quem mais? O bom dessas questões é que a gente já vai dando dicas para vocês como técnicos em recursos humanos. Tá? Comportamentos dentro da organização. Vou falar de cada um aqui. Quem mais fica com a letra A? Sueli Nascimento A. Vamos lá? Olha aí. Comunicação não verbal eficaz. Né? Sorrir espontaneamente, falar e escutar olhando para o outro. Pessoal, se você vai se comunicar com uma pessoa, olha só, você está se comunicando com uma pessoa. Você como profissional e dentro da organização, você está se comunicando com um colega de trabalho, né? Ou
com um cliente que vai chegar e pedir informação sobre o seu produto ou seu serviço. Né? Nunca olhe constantemente para o relógio, porque você indica que você está apressado, não tem tempo para ouvir. Né? Bocejar é demais. É como se você quisesse encerrar o assunto e nem estivesse prestando atenção. Seja para um colega de trabalho ou seja para um cliente externo. Né? Apoiar a cabeça nas mãos e falar e escutar sem olhar para o outro. Se você fizer isso, colega, ou então está numa mesa, sentado, sua cabeça está longe. Né? O outro vai estar olhando para você, falando, e você nem prestando atenção. Tenho certeza que muitos já passaram por isso. Não façam isso. Isso não é uma boa comunicação. Tá? Olhe. A comunicação, eu disse para vocês que não é falar, não é informar, é como o outro vai receber. É como o outro vai ouvir. Né? Então, se alguém você está se comunicando com o seu colega, falando alguma coisa, e seu colega está agindo assim, ele não quer uma comunicação. Ele não quer receber a sua informação. Tá? Da mesma forma, se você chegar para o seu chefe nem olhar para você, ficar fazendo aqui, você se comunicando com o chefe, ele não quer saber da comunicação. Né? Mais uma vez, bocejar e sorrir espontaneamente. Bocejar, como você estivesse cansado de ouvir. Apontar o dedo indicador? Não. Apontar para quê? Né? Ninguém se comunica de forma autoritária. Professor, mas tem chefe que se comunica de forma autoritária apontando, pois é um chefe, não é um líder. Ele não serve para estar naquele setor, naquele cargo. Tá? Comunicação não deve ser de forma autoritária. Isso indica uma comunicação organizacional ineficiente. Tá? Manter os braços cruzados. Manter os braços cruzados é uma forma de você querer encerrar o assunto. Em qualquer lugar, gente, que você estiver, seja numa palestra, seja num ambiente familiar de reunião, se você olhar alguém com os braços cruzados, é sinal de que aquela pessoa não quer nenhuma comunicação. Tá? Certo? Então não adianta. Se você chegar na sala do seu chefe começar a lhe ouvir, cruzar os braços, observe os gestos. Né? O comportamento, o corpo fala. Vocês vão aprender muito nessa área de vocês sobre isso, que o corpo da gente fala. Né? Os gestos que a gente faz falam demais. Né? E um ponto certo para você saber se você está se comunicando com uma pessoa e que a pessoa quer lhe ouvir, né, é o olhar. A pessoa que você está ali se comunicando, né, a pessoa tira a vista de você, não está nem prestando atenção, está com o celular. Você recebe uma comunicação do seu chefe não lhe chama. Então, são vários pontos para você identificar que aquilo ali não é uma comunicação eficaz. Né? Tem uma barreira. Né? Então, nunca apontar dedo e manter braço cruzado. Isso serve para qualquer tipo de comunicação. Eu falo sempre. Sempre que os meus alunos, né, eles sabem, eu digo sempre. Para entender, eu levo sempre a questão do assunto para a nossa vida, para a nossa realidade. Né? Para a gente poder entender melhor. E aí vocês... Tem muito aluno, quando eu estou dando aula, professora, agora eu lembrei, é isso mesmo. Eu vejo que não estão entendendo porque não estão ainda no mercado de trabalho, não sabem como é uma organização, um ambiente organizacional. Então, para entender melhor, eu os levo para a realidade. Imagina aí você se comunicando no seu ambiente social com amigos, seu ambiente familiar, né? Cruzou os braços. Né? Pai,
Pai, eu quero conversar, quero comunicar, quero dar uma informação. Aí o pai ou a mãe, ó, ali encerrou o papo. Não quero conversa. Né? Deixa para outra hora. Né? Não está receptivo. Certo? Bom. Comunicação não verbais eficaz, sorrir espontaneamente, falar e escutar olhando para o outro. Não existe coisa melhor. Né? Você falar, escutar o outro, ouvir, né? Certo? Mas tem gente que quando você chama para conversa, para comunicar algo, para informar algo, olhando no olho, a pessoa se sente o quê? A pessoa acha, né, que você está de uma forma ameaçadora. Né? Nem olha no seu olho com medo. Então vamos treinar isso, gente. Vocês vão precisar muito disso. Não tenham medo de olhar. Sabe por quê? Porque quando você passa, você começa a comunicação, a informação, né? Olhando no outro, o outro sabe que você tem segurança. Vocês sabiam disso? Que o olhar no outro, né, passa que você tem segurança naquilo que você está falando. Né? Você dá credibilidade. Né? Tem gente que fala assim, olha para mim. A pessoa não olha. Você tem confiança, você tem credibilidade. Né? Você dá segurança. E o outro? Mas você está fazendo sua parte, você está se comunicando diretamente. Principalmente quando aquela comunicação for direta, coesa, entre emissor e receptor, sem nenhum ruído de comunicação, sem nenhuma barreira de comunicação. Uma comunicação por e-mail não dá para saber realmente como é essa questão aqui. Ó, né? Mas você pode receber uma comunicação no seu WhatsApp, uma informação. Você pode receber uma comunicação no seu e-mail e responda, vamos lá, vamos sentar e conversar. Aí marca para olhar para o outro, falar e escutar. Né? Eu recebo muitas comunicações e informações que eu falo, não, quando eu chegar aí, né? Deixa eu chegar aí que a gente conversa. Né? Não adianta. Isso vale também para a realidade. Quer resolver alguma coisa, né? Algum problema, está tendo alguma falha na comunicação para resolver alguma coisa, né? Dentro de casa ou com o companheiro. Espera aí, deixa eu chegar que a gente senta e conversa. Essa é a melhor forma de comunicação. Tá? Alguma dúvida na aula? Alguma dúvida no assunto? Manuel Emílio, estou aguardando. Na hora que der um intervalozinho aqui, se já mandaram um e-mail, eu vou abrir meu e-mail e vou ler. Tá? Qual é a dúvida? Tá certo? Beleza? Ninguém com dúvida? Vamos treinar mais questões aqui, certo? Na próxima aula, né, dessa disciplina, desse assunto, aí a gente sempre começa trazendo as questões e mais casos, tá bom? Grande abraço para vocês.